O suicídio no Morden Show. No dia 15 de julho de 1974, a repórter Christine Chubbuck entrou no estúdio da WXLUT em Sarasota, na Flórida, para o que deveria ser mais uma edição rotineira do programa matinal local Suncoast Digest. Chegou cedo, conferiu as suas notas e circulou entre câmaras e cabos com a confiança silenciosa de quem conhecia cada canto do estúdio. Por trás dessa rotina havia uma profunda frustração. Christine detestava a obsessão da estação por crimes e tragédias e defendia a cobertura de temas sociais sérios em vez disso. Fora das câmaras, lutava contra a solidão e problemas de saúde, mas a maioria dos colegas via apenas uma profissional reservada que guardava os sentimentos para si. Quando a luz vermelha indicava que estavam em direto, ela assumia o tom controlado que os telespectadores conheciam. Leu as manchetes locais, um relatório de trânsito, uma breve notícia política e depois virou-se para um guião que ela própria tinha escrito. No mesmo tom calmo, informou o público de que iam assistir a um exclusivo em direto sobre uma tentativa de suicídio, algo nunca antes mostrado na televisão. Um momento depois, pegou numa arma escondida ao lado da secretária e disparou sobre si própria em direto. Na sala de controle, alguém passou freneticamente para um ecrã de dificuldades técnicas enquanto a equipa corria para o estúdio, percebendo que o seu próprio programa se tinha tornado o cenário de uma tragédia real e irreversível. Os telespectadores em casa ficaram paralisados nas suas cozinhas e salas de estar, sem saber se tinham acabado de assistir a uma encenação de mau gosto ou a uma morte que nunca poderia ser desfeita. O tiro na conferência de imprensa. A 22 de janeiro de 1987, jornalistas e equipas de filmagem encheram uma sala de conferências no Capitólio do estado da Pensilvânia, em Harrisburg. Esperavam uma breve declaração do tesoureiro do Estado, R. Bud Dwyer, recentemente condenado num caso de suborno e a enfrentar uma longa pena de prisão. Algumas estações transmitiram o evento em direto. Outras gravaram para os seus noticiários do meio-dia. Dwyer, habitualmente um burocrata discreto, parecia exausto ao levar uma pilha grossa de papéis até aos microfones. Quando as câmaras começaram a transmitir em direto, ele começou a ler, insistindo na sua inocência, acusando os procuradores de distorcerem as provas e descrevendo o impacto que o caso teve na sua família e reputação. O discurso durou muito mais do que alguém esperava e tornou-se cada vez mais emotivo à medida que a sala ficava em silêncio. No final, ele parou de ler. De um grande envelope no púlpito, entregou calmamente cartas seladas aos seus assistentes e depois voltou a tirar de lá uma arma de fogo. Gritos encheram a sala enquanto as pessoas lhe imploravam para parar e se aproximavam do púlpito. Antes que alguém conseguisse alcançá-lo, Dwyer colocou o cano na boca e puxou o gatilho. A transmissão televisiva captou os segundos frenéticos que se seguiram, funcionários a agacharem-se, papéis a voar, rostos atónitos a desviarem o olhar. Nas horas que se seguiram, as estações de televisão por toda a Pensilvânia discutiram sobre quanto daquele ato final deveriam mostrar, sabendo que, para muitos espectadores, a linha entre uma conferência de imprensa e uma morte pública em direto já tinha desaparecido. O colapso em palco. A 15 de abril de 1984, o programa de variedades Live from Her Majesty's foi transmitido em direto de um teatro em Londres, um ritual domingo à noite para famílias de todo o Reino Unido. Os lugares estavam todos ocupados, as luzes brilhavam e perto do topo do cartaz estava o comediante Tommy Cooper, com o seu fato escuro e o seu fez vermelho, famoso por truques de magia que quase sempre corriam mal. Nos bastidores, Cooper era o seu habitual misto de charme e confusão. Os assistentes endireitavam-lhe a carpa, verificavam os adereços e tentavam evitar que ele perdesse cartas e lenços. Já se tinha queixado de dores no peito no passado, mas detestava mostrar fraqueza, tratando o seu próprio corpo como parte do espetáculo. Quando Cooper entrou em cena, o público explodiu em aplausos. Tropeçou nos truques com o parceiro, deixando cair objetos e transformando cada erro noutra piada. Depois, a meio de uma graça, ficou subitamente rígido. O corpo dele deslizou pela cortina do palco até ficar meio sentado, com os olhos semicerrados, e o fez inclinado num ângulo estranho. O público desatou a rir, convencido de que era a piada da noite. Só aos poucos é que o parceiro percebeu que algo estava terrivelmente errado. O realizador cortou para um intervalo publicitário enquanto os médicos no palco às escuras tentavam reanimá-lo. Para milhões de telespectadores, o lendário humorista simplesmente desapareceu do programa, e muitos admitiram mais tarde que ainda se sentiam desconfortáveis por saberem que tinham rido nos últimos segundos da sua vida. O vai-vem no céu de inverno. A 28 de janeiro de 1986, crianças de escolas por todos os Estados Unidos juntaram-se em volta de televisores volumosos levados para as salas de aula e bibliotecas. Os professores queriam que vissem algo inspirador. A partir de Cabo Canaveral, na Flórida, o vai-vem espacial Challenger estava prestes a ser lançado com Krista McAuliffe a bordo, a primeira professora escolhida para viajar para o espaço. No Centro Espacial Kennedy, o ar estava gelado, com gelo agarrado à torre de lançamento.
Os engenheiros tinham alertado para o impacto que as baixas temperaturas poderiam ter nas juntas de borracha dos foguetes propulsores, mas o programa do vai-vem estava sob pressão para cumprir o calendário e provar que as viagens espaciais já eram quase rotineiras. Quando a contagem decrescente chegou a zero, uma chama laranja rugiu e o Challenger ergueu-se da plataforma, apoiado numa fina coluna de fumo. Explodiram aplausos nas salas de aula e nas salas de estar enquanto o vai-vem subia, descrevendo um arco sobre o Oceano Atlântico. 73 segundos após o lançamento, uma fina língua de fogo escapou de um dos propulsores e a coluna branca e suave no céu transformou-se subitamente numa nuvem retorcida quando o tanque externo se desfez. Na televisão, a imagem parecia irreal, uma explosão branca com destroços a voar em arco. Os comentadores hesitaram ou ficaram em silêncio enquanto o centro de controle da missão tentava perceber o que tinha acontecido. Uma geração de crianças assistiu em direto enquanto uma viagem de campo escolar ao espaço terminava em catástrofe, deixando os professores a explicar como uma lição sobre exploração se tinha transformado num dos dias mais negros da NASA. O acidente formou No dia 1 de maio de 1994, milhões de fãs assistiram ao Grande Prémio de San Marino, em Imola, uma corrida já marcada pela morte do piloto austríaco Roland Ratzenberger durante a qualificação. No paddock, as pessoas falavam em voz baixa, desconfortáveis, mas determinadas a avançar com o dia da corrida, enquanto os comentadores tentavam equilibrar o entusiasmo da competição com o luto que pairava sobre o evento. No centro dessa tensão estava Ayrton Senna, tricampeão mundial brasileiro conhecido pela sua condução agressiva. Passou a manhã a discutir questões de segurança com outros pilotos e a questionar se a corrida deveria continuar. Ainda assim, quando chegou a hora, ele entrou no seu Williams azul e branco, apertou os cintos e assumiu o seu lugar na pole position. O início foi confuso, com um acidente logo no arranque a obrigar a entrada do safety car e a forçar o pelotão a andar devagar durante várias voltas. Senna queixou-se de que os pneus estavam a arrefecer e o carro parecia instável. Mas quando o safety car finalmente saiu da pista, ele acelerou com força, determinado a afastar-se dos restantes. Na sétima volta, as câmaras de televisão seguiram o seu carro a passar pelas boxes e entrar na rápida curva Tamburello. De repente, o Williams recusou-se a virar e seguiu em frente, embatendo a grande velocidade contra um muro de betão. Os comissários e os médicos correram para os destroços, enquanto os comentadores assumiam um tom tenso e silencioso. Mais tarde nesse dia, o anúncio da morte de Senna transformou aquela única volta numa das imagens mais sombrias da história da Fórmula 1 e impulsionou uma vaga de mudanças de segurança que viriam a remodelar o desporto durante décadas. A transmissão em direto do tiroteio? A 26 de agosto de 2015, os telespectadores do sudoeste da Virgínia começaram o dia ao som da música familiar do programa matinal local na WDBJ7. O segmento daquela manhã era uma reportagem leve em direto sobre turismo numa zona comercial à beira do lago, na vila de Moneta. A repórter Alison Parker estava de pé num deck de madeira com um microfone, enquanto o cameraman Adam Ward enquadrava a imagem. Dentro da sala de controlo da estação, os produtores acompanhavam a emissão nos seus monitores e faziam a contagem decrescente para o próximo intervalo, tratando aquilo como apenas mais uma reportagem sobre a comunidade local. A Alison tinha apenas 24 anos, a Adam era um pouco mais velho, ambos vistos pelos colegas como rostos fiáveis e animados da estação. No enquadramento apertado, nada sugeria perigo. A câmara mantinha-se focada na Alison e na sua convidada, com apenas uma grade desfocada atrás delas. Nenhum deles reparou num antigo colega a aproximar-se, mesmo fora do campo de visão, com uma arma de fogo baixa ao lado do corpo. Segundos depois, estalidos agudos interromperam a conversa. Alison estremeceu quando a câmara se desequilibrou, a imagem rodou e captou por um instante o braço do agressor antes de a emissão ser cortada. Na sala de controle, as pessoas gritavam enquanto mudavam para um segmento gravado e agarravam nos telemóveis. No final do dia, a estação confirmou que Alison Parker e Adam Ward estavam mortos, e o animado programa da manhã tornou-se um lembrete brutal de como a violência pode irromper de repente em direto na televisão, deixando colegas de trabalho a noticiar a perda dos próprios amigos perante o olhar de todo o país. O guarda-redes que nunca mais se levou. A 15 de outubro de 2017, o modesto estádio Surajaya, na cidade indonésia de Lamongan, encheu-se de tambores, bandeiras e camisolas azuis e brancas. O clube local, Persela Lamongan, disputava um jogo regular do campeonato que significava tudo para os seus adeptos. Na baliza estava Shairo Luda, um jogador discreto que tinha entrado para o Persela ainda adolescente, em 1999, e nunca mais saiu. Para os adeptos, Uda era um símbolo de lealdade, um homem de um só clube que tinha protegido a sua baliza durante anos. Nessa tarde, ele percorria a sua área de grande penalidade, dava instruções em voz alta e batia palmas para manter os defesas atentos, enquanto as câmaras de televisão apanhavam de vez em quando o seu rosto concentrado.
A meio da primeira parte, um passe longo rasgou a defesa do Parcela e lançou um avançado adversário em corrida para a baliza. O Ruda reagiu de imediato, saiu disparado da baliza com os olhos fixos na bola, enquanto um dos seus próprios defesas corria para ajudar na cobertura. Num instante, os três jogadores encontraram-se no mesmo pedaço relevado. A Uda chegou à bola, mas chocou violentamente com o ombro e o joelho do seu colega de equipa. Caiu e não se levantou. Os médicos correram para o relevado enquanto os jogadores formavam círculos ansiosos e as câmaras recuavam para planos mais abertos. O Uda foi levado para um hospital próximo, mas antes do final do jogo espalhou-se a notícia de que tinha morrido, e o pequeno estádio em Lamongone ficou mergulhado no silêncio atônito quando os adeptos perceberam que tinham assistido aos últimos minutos de uma carreira e de uma vida que sempre pareceram fazer parte da identidade do clube.